entender aqui o conceito mecânica é bem tranquilo, né? Vamos nós. Então, vamos ver qual é a força R que vai deixar com que essa comporta não gire, certo? Então, ela não vai girar em torno do ponto O. Ela vai girar horizontalmente, logicamente, né? Então, se eu botar uma força, isso é importante, se eu botar uma força maior do que aquela, né? Aí ela não gira mais. Ou ela gira, e aí você não vai poder mais aplicar. Ou seja, você vai saber qual o limite e você vai poder aplicar na comporta para que ela não se mova, né? Vamos lá. Resolução, como está no exemplo lá do livro. O que é que eu vou fazer? Primeiro ponto, quando você pegar algum problema que você não tenha, né, a pressão atmosférica atuando acima da superfície do fluido, desse líquido, vai ter que estar fechado, né? Vai ter que ser um armazenamento fechado. Se estiver aberto, vai estar aberta a superfície, né? E vai estar aberta a atmosfera. Então você vai pegar aqui, né? E reduzir o problema a outro em que a pressão efetiva no nível dos dois líquidos, ou dos três, ou dos quatro, não interessa, ela seja nula. Eu vou pegar o P01 que está do lado esquerdo e o P02 que está do lado direito e vou transformá-los em cargas de pressão. Porque com cargas de pressão eu vou ter como medi-los, né, em forma de comprimento, de extensão. Eu vou pegar aqui o P01 e o P02, tá? E vou calcular a carga de pressão para ambos os lados. Então, eu sei que a carga de pressão é P sobre gama. Então, P01 dividido por gama1, né? Ele disse que era 100 kPa e 50 kPa. E o gama1 é 10.000, gama2, 8.000. Então, aqui, obviamente, dá 10, né? E esse aqui vai ser 50 dividido por 8, dá 6,250. Confira aí, por favor. Dá 6,25. Confere. Tamires, Isa, MC, a Mônica botou um 5, 2, M. Então, vamos lá. Beleza. Então, esse H01 e esse H02 são, que a gente chama de altura fictícia, que esses líquidos causariam nos níveis reais, né, respectivamente, as pressões P01 e P02, tá? Tá bom? Então, vamos calcular aqui a pressão no centro de gravidade do lado 1. Tranquilamente. P1 é gama vezes H. Então, P1 é gama 1 vezes H1. Então, 10.000 vezes... Qual é o H? Aí é que está. Qual é o H1? Olha onde é que a força está sendo aplicada, né? No limite inferior dessa comporta. Então, qual é a profundidade até chegar lá no nível? Qual é a altura da comporta? 5. Daqui para... É interessante, né? Daqui para cá tem uma que tem 5, né? 10 é tudo fora de escala, né? Então, 5. Daqui para cá tem quanto? 1. Então, 5 mais 1. Né? E qual é a altura fictícia que você calculou do lado 1? 10. Né? Ora, lembrando, se eu quero calcular a pressão que está sendo atuada no centro de gravidade, então eu vou ter que
10, que é a altura fictícia, mais um 1, até chegar aqui nesse primeiro ponto, mas a metade, somando aqui a metade da altura da comporta, que é 2,5. Então vai ser 10.000, que multiplica 10 mais 1, mais 12,5, que vai dar 13,5. Então, 135.000 Newton por metro quadrado. Então, eu vou calcular a força resultante do lado 1. Tá? A força vai ser PA, né? Pressão vezes a área. Então, F1 vai ser P1 a 1. 185.000 da pressão em 1, multiplicado pela área. A área, né? 5 vezes 10. Ou 5 vezes 2, né? Dá 10 também, que essa comporta é igual ao exemplo do passado, né? 5 por 2. Então, resultado, 1.350.000 Newton, 1.350 quilonewtons. Agora, vamos calcular o centro das pressões do lado 1. Então, YCP1 menos Y traço, ou esse Y traço pode estar lá do outro lado, tanto faz, né? Vai ser igual a base vezes a altura ao cubo dividido por 12, dividido pelo Y traço, né? Logo, vamos lá. H1, por que H? Porque aqui, pessoal, o Y é o próprio H, porque ele está no plano vertical. Não tem um ângulo formado, então eu posso dizer que Y é o próprio H. Então, B base vezes a altura ao cubo dividido por 12, H vezes B vezes H, né? Ou seja, vai ser 12H1. E eu tenho, corto esse H com esse aqui, aí eu tenho que HCP1 menos H-1 é igual a 5 ao quadrado sobre 12 vezes 3,5. O H1 é o que você acabou de descobrir lá, né? Que é aquela altura fictícia. Até chegar no fluido 1. Então, resulta 0,154. Eu não gosto, eu prefiro fazer logo direto. Né? O livro ele faz isso para depois calcular. Se você pegar e fizer logo direto, você vai achar que a distância do centro de pressão ao ponto O, que é esse HCP aqui, você vai pegar o 2,5 e somar com 0,154. Né? Então, você vai pegar o 2,5, que é a distância para cá, e como essa força de pressão está sendo atuada um pouco abaixo, então essa diferença é justamente o 0,154. Então, 2,5 mais 0,154 é 2,654 metros. Tá? Agora vamos para o lado 2. Eu vou fazer todos os cálculos que eu fiz do lado 1, vou fazer no lado 2. Então, a pressão do centro de gravidade do lado 2, gama 2 vezes H2, H-2. 8.000 vezes 6,25. Tá aqui, ó. Aquela altura fictícia, né? Calculado pela carga de pressão. Mais 1, distância, né? Do topo aqui da comporta até chegar ao nível do fluido. Mais 2,5, que é a metade da altura da comporta, que dá 78.000 Newton por metro cúbico. Confira aí, por favor. Certo? Beleza. Então vamos nós. Então vamos lá. Força resultante do lado 2, P2A2, né? Então 78.000 que você acabou de calcular, vezes a área da comporta, que é a mesma, tanto faz para o lado para o outro. Né? Então dá 780.000 newtons, ou 780 kN. Então vamos ver qual é o centro das pressões do lado 2. Né? Então, YCP, mesma fórmula, né? Fazendo tudo da mesma forma que foi feito do lado 1. Então,
a distância é de 0,214. Ou seja, a distância do centro das pressões até o ponto O, né? Aqui, ó, ou seja, o topo da comporta é 2,714, que é a metade da comporta, da altura da comporta, mais 0,214. Muito bem. Então, pessoal, lembrando, ele quer que você, né, determine qual a força que eu posso aplicar no ponto A, lá na parte inferior da comporta, que ela permaneça em equilíbrio. Então, fala, né, equilíbrio, eu vou aplicar, né, o momento, né? Então, para que ela não gire, então, esses somatórios momentos de um lado tem que ser igual ao outro, né? Ou a soma tem que dar zero. Então, o que é que eu tenho de um lado? De um lado eu tenho o R trabalhando aqui, né? Até o ponto O, H, né? Mas esse H é a própria altura da comporta. Beleza. Então, vou isolar o R aqui. O que é que eu tenho também do outro lado, do lado 2? Eu também a força em 2, força das pressões que nós acabamos de calcular. Né? E tem a altura do centro das pressões, como ela está embaixo do líquido, está, né, tá submersa, até o ponto O. E foi calculado também, né, que é os 2,5 mais o 0,214. Ou seja, 2,654, né? Ou 714. Muito bem. E aí eu vou pegar, isolar o R aqui, vou fazer F1B1 menos F2B2 dividido pelo H. E aí é só resolver, pessoal. 1.350.000 newtons vezes 2,564 menos 780.000 newtons vezes 2,714, isso tudo dividido por 5, né? Resultado da força, né? A força que pode ser aplicada para que a comporta permaneça em equilíbrio, 293.373,333 newtons. Confira aí, por favor. Tudo certo? Bateram os cálculos? Aqui deu. Ah, talvez tenha sido porque você deve ter dado 293. É porque eu não arredondei. Quando eu faço esse cálculo, eu não arredondo. 293, 196. Então, vamos lá, galera. O que foi que deu aí? 293.196 newtons. É, divide. E as casas decimais?
Sem casa decimal? Ah, tá bom. Então, pronto, deixa eu corrigir aqui. Nove e meio. Eu acho que quando eu devo ter feito esse arredondamento. Deve ter sido isso. Pronto. Então tá jóia. Vamos para a frente. Arquivo é pesado, eu coloquei para salvar aqui. Pronto. Então, 293.196 newtons. Confere aí com os cálculos de vocês, né? Beleza. Então, vamos para frente. Então, agora, vamos dar continuidade, tá? Só que vendo forças em superfícies reversas, tá? Vamos pegar aqui uma superfície qualquer, tá? Não tem nada. Então, quando você tem uma superfície reversa, as forças nos diversos elementos de área são diferentes em moção, de forma que é praticamente impossível obter uma somatória delas, né? Ou seja, aquela equação 2.7 é, portanto, aplicável somente às superfícies planas. No entanto, para qualquer superfície reversa, pode-se determinar a força resultante em certas direções, como a horizontal e a vertical. A resultante dessas duas componentes somente poderá ser determinada se ambas estiverem no mesmo plano. Então vamos ver essa figura aqui e vocês já vão descobrir o que é que nós estamos falando aqui, né? Então você vê na figura aqui uma superfície AB, tá? Superfície reversa, que não tem um formato definido, projetado sobre um plano vertical, que origem uma superfície plana A', B'. Então aqui é como se eu estivesse jogando ela para... Estou vendo só a projeção dela aqui, né? Então, entre a superfície AB e a projeção A', B', né? Eu tenho um volume aqui em equilíbrio estático, certo? Então, as únicas forças horizontais que vão agir nesse volume vai ser esse F' e esse Fx aqui, sendo Fx igual a F'. É como se você estivesse pegando, pessoal, deixa eu ver, e amassando o fluido. Pega de um lado, pega do outro, tivesse um empurrando para o lado, um empurrando para o outro. Tá? Se eu tivesse fazendo assim, eu estou imaginando aqui, ó, que o fluido eu estou empurrando de um lado e estou empurrando do outro, certo? Aí vem. Para a gente poder entender isso aí, nós vamos ter que ver as componentes, né, dessa superfície aqui. Tá? Ora, essa componente horizontal, que age em qualquer superfície, é igual à força horizontal que age em uma superfície plana. Né? Uma projeção daquela sobre um plano vertical. Por razão de equilíbrio, a direção tem que ser a mesma. Né? Senão ela não estaria em equilíbrio. E a componente vertical? Ela pode ser obtida considerando o volume contido entre uma superfície qualquer AB, certo? E a projeção no plano da superfície livre do líquido. Esse volume
em equilíbrio estático. Tá? Se a pressão na superfície for atmosférica, as únicas forças verticais vão ser o peso G desse volume e Fy. Esse Fy é devido a quê? Devido à pressão na superfície AB. Por razão de equilíbrio, esse Fy tem que ser igual a G. Né? Então, como essas são as únicas forças verticais que estão agindo nessa superfície aqui, né, elas têm que ter a mesma direção, porém em sentidos contrários. Né? Então, como o peso tem que passar lá pelo centro de gravidade desse volume aqui, o Fy será vertical e a direção vai passar por esse ponto. Então, a força vertical exercida por um gás, pessoal, é igual ao produto da pressão pela projeção da superfície sobre uma superfície horizontal. Então, no caso de a superfície não conter líquido acima dela, essa noção não vai se alterar. Então, essa força vertical aqui vai ser igual ao peso do volume de líquido imaginário contido entre a superfície e o nível da superfície livre. E seria esse aqui onde eu estou passando o cursor. Tá? Que justamente vai dar a vocês a noção de que vocês viram lá na física, né, a física X, de empuxo. Né? Todo mundo está lembrado aí do empuxo? Vamos lá. Digitando. Sim, está bem fresquinho, né, na memória de vocês. Então, pronto. Ora, essa componente vertical que está agindo na superfície submersa é igual ao peso do volume de fluido real ou fictício, esse imaginário, que está acima da superfície. Tá? Vamos tentar entender aqui. Vamos pegar esse corpo ABCD, né, que tem uma forma toda maluca aí, não tem forma definida, certo? Então você vai como se fosse você estivesse cortando, tá? Vou pegar e vou fatiar esse corpo aqui, ó. Passar uma faca aqui e vou fatiá-lo. Tá? Então eu vou ter uma superfície ABC, né? Em que todas as forças de pressão possuem um componente vertical de sentido para cima, ó, o Fy, e a outra, o outro pedaço, a outra fatia que vai ser o ADC, em que todas as forças de pressão possuem um componente vertical de sentido para baixo, esse Fy' aqui. Então, a resultante das componentes da superfície ABC vai ser dada por Fy, ó, na parte de baixo, né? Gama vezes o volume. Então, vai ser o volume de A, B, C. Certo? Lá na superfície ADC, eu tenho que esse F'Y vai ser gama multiplicado por esse volume aqui, de ADC. Né? Ou seja, o saldo dessa diferença de F'Y por F'Y é uma força vertical para cima, indicada por E, que a gente conhece muito bem como empuxo, lá da física de vocês básica. Né? Ou seja, o empuxo é a diferença dessa força que aponta de baixo para cima, menos a força que aponta de cima para baixo. Ou seja, vai ser o gama, o peso específico desse líquido aqui, que multiplica a diferença entre essa superfície imaginária ABC, menos o volume dessa superfície imaginária ABC, menos o volume da superfície imaginária ADC. Tá? Então, vai ser o gama vezes o volume de ABCD, ou seja, gama V, que é a equação 2.12 do livro. Tá? Aí vem E é empuxo, V é o volume de fluidos deslocado pelo corpo e o gama, o peso específico do fluido. Né? Aqui você vê outra figura ó, desse exemplo aqui. Então, vendo as componentes
verticais das forças de pressão sobre o corpo. Aí eu estou cortando aqui, estou fatiando, né? Esse corpo, específico gama. Então tem aqui, ó, apontando para baixo, gama, volume desse corpo, e apontando para cima, o E2, né? Gama, volume desse corpo 2. Né? Então, corpo de formato qualquer, mergulhado no líquido, com indicação de bipartição adotada para o cálculo do impulso sobre o corpo. Então, a equação 2.12 do impulso é expressa pelo princípio de Arquimedes, né? Que é um corpo total ou parcialmente submerso em fluido, age uma força vertical de baixo para cima, denominado impulso, cuja intensidade é igual ao peso do volume de fluido deslocado. É por isso, galera, que às vezes você pega um troço, uma pedra, coloca debaixo d'água, tão leve você levanta, tão, passou da superfície, ela fica pesada, que é o que mostra essa figura aqui, né? Justamente pelo princípio de Arquimedes. O que fazia ela ficar leve. Vamos lá, chat. O que fazia a pedra que está dentro, lá do mergulhada na água, ficar leve? Um empuxo, né? Ora, pronto, beleza. PB, empuxo, neto, puxo, pronto. PB corrigido do N para o M, né? Então, galera, esse princípio aqui antigo de vocês, né? E aí você vai para o próximo passo, que é onde você. Por que você estuda o empuxo? Né? Para você entender, né? Por meio da noção de puxo, a condição de flutuação de um corpo, que é o que interessa para a gente. Tá? Porque quando eu empuxo é igual ao peso aqui desse submarino que vocês estão vendo, ele está flutuando. Se o peso for maior do que eu empuxo, ele vai e afunda. Né? É nisso que os submarinos são baseados. Né? Então você tem a força de um empuxo aqui e tem o peso, né? Força-peso. Então, suponham vocês um corpo totalmente submerso, tá? Ele vai flutuar se o peso G, né, for menor do que o empuxo. Então, o empuxo vai ser maior ou igual à força-peso G. Caso seja igual, o corpo vai estar em equilíbrio em qualquer posição. Né? Ou seja, se eu tiver, imagina aqui, o corpo totalmente submerso, o volume do corpo é o próprio volume deslocado. Né? Ele totalmente submerso. Então, o peso específico do fluido, multiplicado pelo volume deslocado, né? Empuxo, vai ser maior ou igual do que o peso específico do corpo, vezes o volume do corpo. Mas como ele está submerso, o volume do corpo é o volume deslocado. Então, cortaria dos dois lados, então o corpo vai flutuar se o peso específico do fluido for maior do que o peso específico do corpo. Né? Entendido aí? Então, nessa parte que tem um vídeo, para ficar mais claro para vocês, e eu vou soltar, não sei se vocês estão vendo, deixa eu ver. Vocês estão vendo o vídeo ou não? Ainda continua na apresentação? Não, né? Tá, só um minutinho. Aqui. Pronto. Presta atenção, é um vídeo bem curtinho, só para vocês entenderem. Empurra, ele vai, volta, sobe, desce, mas ele vai chegar ao equilíbrio, né? E ele está enchendo,
com líquido verde. Certo? Então, só para ilustrar essa parte de empuxo e força-peso dele, certo? Então, vamos voltar para cá. Bem, esse é um exemplo que eu coloco no slide, né? Que diz assim, determine a massa específica de um corpo que, ao ser mergulhado em óleo de densidade igual a 0,8, equilibre-se com 20% do volume acima da superfície do fluido. Despreze o efeito do empuxo na atmosfera. Por quê? Porque você tem também o empuxo na atmosfera, né? Então, só deu que ele vai se equilibrar com 20%, né? E esse óleo tem densidade igual a 0,8. Quando ele fala isso, a gente está falando em densidade relativa, né? Então, ó, em equilíbrio, a força peso, né, vai ser igual a um empuxo, né? Então, a força peso, massa vezes a aceleração da gravidade é igual a empuxo. Muito bem. Então, o volume total vezes ρg vai ser igual ao volume deslocado vezes o peso específico do fluido. Não é isso? Ou seja, a massa, né? Volume vezes a massa específica. O volume total vai ser ρ do sólido vezes o g, a ação da gravidade. Ele disse, né, que ele vai se equilibrar com 20% do volume acima da superfície do fluido. Ora, se 20% está acima, sobrou quanto para baixo? 80%, que é justamente o 0,8 aqui. Então, 0,8 vezes o volume total, por quê? Porque ele está 80% do volume total, porque 20% está para acima da superfície do fluido. Vai ser o ρ do fluido, né, vezes G, porque gama é igual a ρg, né? E aí ele deu outro toque, né, que o óleo tem densidade igual a 0,8. Então, o volume total vezes o ρ do sólido vezes o G vai ser 0,8 vezes o volume total. Ele diz que o ρ do fluido é 0,8 densidade. Isso é a densidade relativa comparada à densidade da água, né? Ou seja, a massa específica da água. Então, 0,8 vezes o ρ da água vezes G. Né? Então, sai cortando a todo mundo, né? VT de um lado, VT do outro, né? Corta também o G. Eu vejo que o ρ do sólido vai ser 0,64 o ρ da água. Né? A massa específica da água pode ser dada por 1.000 quilos por metro cúbico. Então, você pega 0,64, multiplica por 1.000. Tá? Ou seja, 640 quilos por metro cúbico. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida aí nesse exemplo? Tô aqui no chat. Voltei. Não, né? Ninguém respondeu. Ninguém respondeu. Não. Tranquilo, Andresa. Tranquilo. De boa. Então, por que utilizar da água? PB, né? Por que eu utilizo da água e não do óleo? Porque isso aí é densidade relativa ou massa específica relativa. Então, quando você tiver 0,8, significa que você está comparando com sempre a da água, tá? Então, você vai ver muito exercício com peso específico relativo ou massa específica relativa, tá? E ela sempre vai ser referente à da água. Alguma dúvida mais aí, pessoal? Questionamento? Beleza, PB.
certo? Então, esse estudo do empuxo, tá? E da força e peso, pessoal, é para a gente chegar nessa parte aqui, né? Que aí você vê que esse capítulo 2 aqui é igual à curva dessa maldição que está acontecendo, vai só subindo de dificuldade, tá? Que é quando a gente vai estudar o flutuador. E é isso que esse é o ponto principal de estudo dessa parte aí, tá? Então, só para você ter uma noção, vocês vão imaginar um corpo, esse corpo que vocês estão vendo na figura, tá? E esse corpo, ele está flutuando, né? Então, você vê aqui as denominações. Então, tem o corpo flutuante ou o próprio flutuador, é qualquer corpo que permanece em equilíbrio quando ele está parcial ou totalmente imerso em um líquido. O plano de flutuação é o plano horizontal da superfície livre do flutuador. Né? A linha de flutuação é a interseção do plano de flutuação com a superfície do flutuador. Tá? Então, você vê aqui a linha de flutuação. A seção de flutuação, a seção plana, cujo contorno é a linha de flutuação. Aí vem um termo novo para vocês, que é carena, tá? Não é carina, não, é carena. Então, o volume de carena é o volume de fluido deslocado pela parte imersa do flutuador. Então, galera, toda vez que vocês virem mecânica dos fluidos falar de carena, você já sabe que é tudo que se refere ao que está imerso, é o que está na parte abaixo do nível, certo? Da superfície livre ou não livre. Tá? Tá abaixo da superfície do líquido. Então, falou em carena, falou em parte imersa. Então, você pode notar aqui que o peso do volume de carena é igual à intensidade do empuxo. Né? E o centro de carena vai ser o ponto de aplicação do empuxo. Se o fluido for homogêneo, o centro de carena coincidirá com o centro de gravidade do volume de carena. E tá vendo? As informações vão se superpondo. Né? A gente tinha centro de gravidade, centro das pressões, agora nós temos mais um termo que é o CC aqui, que vocês estão vendo, que é o centro de carena. Certo? Por que isso, pessoal? Para a gente estudar a estabilidade do equilíbrio. Certo? Então, vamos ver aqui a estabilidade do equilíbrio. Tá? Então, eu vou dar. Deixa eu só ver aqui o que tem para frente. Vai explicar sobre a rotação. Então, eu vou dar uma parada por aqui, para a gente não esticar muito, até mesmo que isso aqui é mais. Sei lá o que é que nós estamos fazendo. Isso é nos antecipando. Né? Da água e multiplica para calcular, certo? Então, pessoal, até aqui, vocês têm alguma dúvida do que a gente viu hoje, até esse ponto aqui? Pode falar, tá aberto aí o chat e o microfone. Ninguém fala não, né? Alguma dúvida continua na semana que vem, a partir desse ponto aqui que a gente parou, tá? Ninguém fala, ninguém fala. Não? Tranquilo? Certo? A dúvida mais clara até agora é sobre o que é a confiança. Essa dúvida aí tem que tire. Tudo certo. Um pouco. Então, galera, dá uma lida, né? Quer que vocês voltem lá no vídeo do YouTube e eu vou dividir em duas partes, né? Aquela parte do intervalo eu cortei, tá? Eu vou só parar a gravação aqui e volto já.